Então o que acontece? Para tentar minimizar os efeitos dessas crises internacionais, em 1906 vai ocorrer uma reunião muito importante envolvendo Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, chamado Convênio de Taubaté. Então, na pequena cidade paulista de Taubaté, os líderes desses 3 estados vão se reunir para poder discutir de que forma minimizar os impactos das crises internacionais. E aí, muito cuidado, que você vai dizer assim, eu me lembro do Convênio de Taubaté. Foi quando ficou estabelecido que o governo vai comprar o excedente de café. Calma, vamos devagar. Primeiro, a proposta do Convênio de Taubaté é tentar garantir um equilíbrio entre a oferta e a procura do café no mercado externo para evitar grandes oscilações do seu preço. Para isso, existem algumas coisas que podem ser feitas. Primeiro, controle da produção. Evitar que se produza café demasiadamente dependente do que está acontecendo no cenário externo. Tá? Então, assim, o controle da produção é uma proposta do Convênio de Taubaté. Outra proposta, o estímulo ao consumo interno. Então agora começa a estimular o consumo interno, a venda desse café também para o Brasil. Tá? Em vez de só pensar em exportar, vamos vender aqui dentro. Isso amplia o mercado consumidor desse café. E existe um terceiro viés, sim, que seria o governo dar o aval para que grupos investidores comprassem o excedente do café. Cuidado, vamos lá. O que é isso? Eu tenho muito café para vender lá fora, só que se eu vender lá fora não está vendendo, né? Diminuiu a venda do café. Se eu jogo esse café todo no mercado, pela lei de oferta e procura, o que acontece com o preço do café? Tem muito café para ser vendido e pouco comprador. O que acontece com o preço dele? O que acontece com o preço de... cara, eu tenho uma decadência do preço do café. Isso não é legal, isso não é bom. Né? Tanto para a oligarquia cafeeira como para a própria economia brasileira que depende desse café. Então o que acontece? Para evitar que esse café vá para o mercado, eu tenho grupos, tá, de investidores que vão comprar esse excedente do café. Não é nem o governo em si, o governo até vai fazer isso algumas vezes, mas o governo ele serve de avalista, de fiador para esses grupos. O que é isso? Vamos lá, ficar claro, eu sou um investidor, eu vou comprar daquele latifundiário ali, daquele cafeicultor, eu compro o excedente do café dele barato. Eu compro e vou estocar esse café, eu vou guardar esse café. O que acontece? Vou esperar um pouquinho, quando o mercado aquecer de novo, porque a qualquer momento vai aquecer, é assim mesmo, ora, né? Mercado internacional é essa loucura. Quando aquecer o mercado internacional, o preço do café começar a crescer de novo, eu pego esse café estocado e vendo. Aí eu me dei bem, olha eu comprei do cara o excedente barato e vendi o quê? Caro, eu ganhei dinheiro com isso. E onde é que entra o governo nisso tudo? O governo é meu avalista, é meu fiador. O que significa? Se der tudo errado com isso, se eu não conseguir vender esse café depois lá fora, se estragar o meu café, o governo vai e banca o que eu investi. Então, repara, não é bem o governo comprando esse excedente. O que acaba acontecendo é que quando eu não consigo vender esse café, eu tenho que me desfazer desse café. Ou eu jogo ele no mar, ou eu queimo esse café quando uma nova safra chega, eu não tenho nem mais onde guardar. Então, nem sempre essa política funciona. Então, acaba às vezes queimando o café, jogando o café fora. Aí você vai dizer para mim assim, então o Convênio de Taubaté, e aí esse é um erro muito comum. Eu lembro uma vez uma questão de vestibular, uma questão da Unirio, né? Falecido vestibular da Unirio, que dizia o seguinte, o Convênio de Taubaté de 1906 significou, tinha uma opção que era o seguinte, o governo comprava o excedente de café para queimar. Todo mundo marcou essa opção. Só que isso é um grande erro. Seria uma loucura imaginar que o governo compraria um excedente de café para queimar. Né? Eu vou comprar para queimar, eu estou queimando dinheiro. Não é por aí. Na verdade, o queimar era a consequência negativa da proposta de compra de excedente. Perfeito? Então, cuidado, o erro aí era conceitual. Tá? O objetivo não era queimar, era vender esse café, mas às vezes não era possível. E aí, então, qual era a resposta dessa questão? Tinha lá embaixo. A última opção era o Araé, que dizia o seguinte, o Convênio de Taubaté significou a intervenção do Estado na economia. Porque exatamente isso está acontecendo, é o Estado participando ativamente da economia, é incentivando um determinado setor da economia. E por que isso é muito importante? Por que isso é estranho? Né? Por quê? Porque, em teoria, essa primeira república brasileira, a gente falou isso lá no início da nossa aula da república, é uma república liberal. Ou seja, uma república que não promove intervenção, não vai intervir na economia, não vai incentivar nada, não pode proteger nada. Era uma república liberal. Mas no meio de uma república liberal, ora,
Se a política é conduzida pelas oligarquias, é de se imaginar que esses líderes políticos votassem, chegassem a um acordo de auxiliar os cafeicultores. Tem uma questão da UERJ muito interessante, que era um armazém com muitas sacas de café e dois homens assim ricos, né, com um fraque, fumando um charuto assim, né, conversando, e um cara no meio, tipo o povo, bem magrinho assim, falando: poxa, mas vocês vivem falando que são contra a intervenção do Estado na economia. Aí eles dizem: pois é, mas quando essa intervenção é para nos favorecer, a gente é a favor. Perfeito? Então que fique claro que esse convênio de Taubaté, essa intervenção, ela vem, claro, para favorecer o produto e, consequentemente, as oligarquias. O que, claro, vai dizer assim: poxa vida, então que maldade, né? Que absurdo. É que nem o governo quando dá dinheiro para banco, para banqueiro. Cuidado, gente. Não auxiliar o café também é um tiro no pé. Porque se nós temos uma economia que depende da venda do café, o governo acaba tendo que fazer alguma coisa para garantir esse produto. A gente sabe do efeito colateral disso, que isso não é interessante, né? Que fica uma população à margem desse processo, que esse dinheiro podia estar sendo melhor gasto, mas, né, gasto de uma forma melhor, né, de uma forma mais adequada. Mas, se nós temos uma economia que depende desse produto, como nós temos hoje uma economia que depende dos bancos, nós não podemos, infelizmente, muitas vezes abandonar esse setor.